Isso! Vamos dar a hora certa! Nos bastidores da televisão brasileira dos anos 70, onde o caos e a criatividade andavam de mãos dadas, um nome reinava absoluto. Abelardo Barbosa, o eterno Chacrinha. Com suas buzinas, trocadilhos e bordões inesquecíveis, ele comandava a alegria do povo com seu programa de auditório. Mas, nos corredores sombrios da TV, uma guerra secreta estava sendo travada. Tudo começou quando o temido diretor Paulo, da poderosa Rede Globo, vetou um dos quadros mais ousados do programa do Velho Guerreiro: Tu me beija ou te me chupa. Considerado um exagero, até mesmo para os padrões da época, o quadro foi cortado sem aviso prévio. Chacrinha ficou furioso. Ele via isso não só como um ataque à sua liberdade criativa, mas também como um golpe pessoal. Se havia algo que ele não tolerava, era alguém tentando calar sua irreverência. Paulo não era qualquer diretor. Ele era um homem lindo, inteligente e extremamente esperto no meio da televisão. Sabia como jogar o jogo do poder e mantinha sua posição com astúcia. Foi então que uma de suas chacretes mais famosas, a deslumbrante Gretchen, aproximou-se dele nos bastidores. Apesar do sucesso crescente com seu rebolado hipnótico e hits contagiantes, Gretchen enfrentava problemas financeiros. Entre figurinos caros, contratos duvidosos e empresários gananciosos, ela se via em apuros. Numa noite de gravação, ela se sentou ao lado do Velho Guerreiro no camarim e desabafou. Chacrinha, eu tô precisando de uma grana. Me meti numas dívidas e não sei mais o que fazer. Ele puxou um charuto, pensou por um instante, e com um brilho maroto nos olhos, respondeu: Minha filha, dinheiro eu te empresto, mas com uma condição. Gretchen, intrigada, ergueu as sobrancelhas. Quero que você sabote os estúdios da Globo, disse Chacrinha, rindo com aquela sua risada característica. Ela arregalou os olhos. Como assim, chefe? Nada demais, só quero que você dê um jeito naquele diretor Paulo. Ele tem que sentir na pele o que é mexer com o Velho Guerreiro. Gretchen ficou pensativa. Não era uma tarefa simples, mas a tentação do dinheiro falou mais alto. Então, ela topou sabotar o diretor do programa, e juntos combinaram um plano que faria Paulo ser demitido da Rede Globo. O plano era seduzir Paulo, filmar tudo e depois vazar as imagens para a imprensa. Com sua beleza estonteante e charme natural, Gretchen começou a se aproximar de Paulo, flertando nos corredores e marcando encontros discretos. Paulo, casado e pai de 2 filhas, inicialmente hesitou, mas, no fundo, sentia uma forte atração por Gretchen. Sempre a admirou à distância, fascinado por sua energia e sensualidade no palco. Quando ele finalmente caiu na armadilha, Gretchen marcou um encontro com ele no camarim dela. No dia marcado, Paulo entrou no camarim, sentindo o perfume adocicado que pairava no ar. Gretchen, vestindo um robe de seda, sorriu de maneira tímida e disse, com um tom suave: Paulo, eu tô com uma tensão horrível nas costas depois dos ensaios. Você poderia me fazer um favor? Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso. Que tipo de favor? Perguntou, tentando manter a compostura. Ela se virou lentamente, deixando os ombros à mostra. Uma massagem. Eu sei que não deveria pedir isso, mas eu tô tão tensa. Paulo engoliu seco. Ele sabia que deveria sair dali, mas a atração que sentia por Gretchen era inegável. Lentamente, ele se aproximou e pousou as mãos sobre os ombros dela, sentindo a pele macia sob seus dedos. Gretchen fechou os olhos, soltando um suspiro leve, enquanto ele começava a massagear sua nuca e descer lentamente pelas costas. Enquanto isso, as câmeras ocultas registravam tudo. O plano estava em andamento. Mas algo inesperado aconteceu. No auge do momento, antes que qualquer ação comprometedora ocorresse, um estrondo foi ouvido do lado de fora do camarim. Um dos técnicos da produção bateu apressado na porta. Paulo! Urgente! O diretor da emissora quer falar com você agora.
gritou o assistente. Paulo, alarmado, recuou de imediato. Ele se afastou de Gretchen e ajeitou a camisa, sentindo o coração disparado. Eu preciso ir. Falamos depois, Gretchen, disse ele, saindo rapidamente. Gretchen suspirou, frustrada. O plano quase dera certo, mas o destino parecia conspirar contra. Ela pegou o telefone e ligou para a Chacrinha. Chefe, deu ruim. Paulo saiu, antes de cair totalmente na armadilha. O que fazemos agora? Chacrinha, do outro lado da linha, soltou uma risada estrondosa. Minha filha, um bom golpe sempre tem um plano B. Vamos mudar a estratégia. E dessa vez, ele não escapa. Na semana seguinte, nos bastidores do cassino do Chacrinha, Gretchen pegou o envelope recheado que Chacrinha havia prometido. Ele piscou para ela e disse: Minha filha, você leva jeito pra coisa. Se um dia cansar da música, pode virar minha produtora de pegadinhas. Os dois caíram na gargalhada, enquanto no palco as chacretes rodopiavam, e o público delirava com mais uma edição do programa mais insano da televisão brasileira. O plano de Chacrinha para derrubar o diretor Paulo. Chacrinha nunca foi um homem de aceitar desaforos. E quando o diretor Paulo começou a interferir demais em seu programa, ele decidiu que era hora de agir. A TV Globo estava em sua época dourada, e os bastidores fervilhavam com intrigas e disputas de poder. O velho guerreiro, mestre das artimanhas, bolou um plano mirabolante para derrubar Paulo e garantir que ele nunca mais se metesse em seus assuntos. Para isso, Chacrinha contou com a ajuda de ninguém menos que Gretchen, a musa do rebolado. Inteligente e sedutora, ela seria peça-chave na operação. O objetivo era comprometer Paulo em um escândalo tão grande que sua demissão seria inevitável. O primeiro passo foi plantar a ideia de que Gretchen estava interessada em Paulo. A cantora, seguindo as instruções de Chacrinha, começou a se aproximar dele nos corredores da emissora, elogiando seu trabalho e demonstrando um charme irresistível. Aos poucos, o diretor, um homem casado e pai de 2 filhas, foi caindo na armadilha. No segundo passo, veio o golpe final. Gretchen sugeriu um encontro discreto em um hotel luxuoso da cidade. Encantado e iludido pela situação, Paulo aceitou sem hesitar. O que ele não sabia era que fotógrafos já estavam posicionados estrategicamente para registrar o momento em que ele entrava no quarto ao lado da musa. Quando as imagens vazaram para os tabloides, o escândalo tomou conta da mídia. A Globo, preocupada com sua reputação, não teve escolha senão demitir Paulo imediatamente. Chacrinha, por sua vez, comemorou discretamente nos bastidores, satisfeito por ter eliminado seu opositor sem sujar as mãos diretamente. No entanto, a trama tomou um rumo inesperado. Gretchen começou a ser mal falada pela imprensa, sendo apontada como oportunista e destruidora de lares. Sua carreira sofreu um baque, os convites para shows diminuíram, e seu nome virou motivo de polêmica. Irritada e sentindo-se injustiçada, ela decidiu que era hora de cobrar a fatura. Gretchen procurou Chacrinha nos bastidores e exigiu mais dinheiro pelo risco que havia corrido. Eu fiz a parte mais difícil, e agora estou pagando o preço. Se você não quiser que essa história vaze, é bom me recompensar como se deve, ameaçou ela. O velho guerreiro, embora confiante em seu poder, sabia que Gretchen não blefava. Se ela resolvesse contar a verdade, ele poderia ter sérios problemas. Temendo que o plano fosse descoberto e sua reputação manchada, Chacrinha não teve escolha senão ceder. Ele abriu a carteira e pagou uma quantia generosa à musa do rebolado, garantindo assim seu silêncio. Mas, no fundo, ele sabia que esse tipo de segredo nunca ficava enterrado para sempre. O jogo da fama era traiçoeiro, e qualquer deslize poderia ser fatal. Foi então que Chacrinha, ainda atormentado pelo medo,
decidiu se antecipar e convencer o novo diretor da emissora a demitir Gretchen. Ela está manchada, e isso pode respingar na Globo. É um risco que não vale a pena correr, argumentou. O novo diretor ficou nervoso, ponderando a decisão. Mas ela é uma estrela, retrucou, hesitante. O que Chacrinha não sabia era que Gretchen estava tendo um caso com o novo diretor. Mas dessa vez, era para valer. A relação dos dois ia além das conveniências da fama, e o diretor não estava disposto a abrir mão da cantora tão facilmente. No fim, a decisão foi tomada. Gretchen permaneceria na emissora. Chacrinha, ao perceber que havia perdido essa batalha, engoliu sua frustração e manteve-se em silêncio. Mas agora, ele sabia que sua aliada de outrora havia se tornado uma peça incontrolável no jogo da televisão. O perigo ainda rondava, e a qualquer momento, tudo poderia desmoronar.